Estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia, Maicon. Obrigado pela resposta. Bom dia, Gabriela, Iane, Gustavo. Pessoal, vamos começar a aula de hoje. A partir de onde a gente parou na quarta-feira passada. Então, eu estava falando para vocês a respeito de sistemas trifásicos, né? Então, 2 aulas atrás, eu mostrei o que eram sinais trifásicos, né? Aqueles sinais, genericamente, podiam representar tensões ou correntes, né? E a gente está lidando com um caso especial de circuito trifásico, que é o circuito trifásico simétrico e equilibrado. E esse circuito simétrico e equilibrado, ele pode ser ligado convenientemente de algumas maneiras, né? Eu mostro para vocês a ligação em estrela, então a fonte ela é ligada em estrela e a carga também. E eu vou mostrar para vocês também a fonte ligada em triângulo e a carga ligada em triângulo. Os circuitos são, essas formas de ligação são intercambiáveis, quer dizer, eu posso ter, por exemplo, carga em estrela e fonte em triângulo, ou carga em triângulo e fonte em estrela. O que vocês precisam tirar de lição especificamente desses circuitos que vocês estão vendo agora é que eles são simétricos e equilibrados, ou seja, as tensões e correntes que circulam pelos circuitos têm o mesmo módulo e estão defasadas entre si de 120 graus. Tá? Se o sistema for desequilibrado ou assimétrico, isso envolve um desenvolvimento parecido com esse que eu mostrei para vocês, mas que é dependente do tipo de ligação, estrela ou triângulo, e dependente, no caso da estrela, do que você faz com aquele nó de nêutron na fonte e na carga, como é que você liga esses dois nós. Tá? Então, a gente vai restringir nossa análise para sistemas simétricos e equilibrados, porque quando você constrói uma rede trifásica, você constrói com essa premissa na cabeça. Ela pode não operar dessa forma, e ela não opera na maioria dos casos, mas um sistema simétrico e equilibrado é uma boa aproximação, tá? Como eu falei para vocês, a gente sempre trata de sequência positiva, embora se a gente tivesse que tratar de sequência negativa, bastava trocar a fase B com a fase C e a matemática funciona da mesma maneira, tá? Bom, na aula passada, eu mostrei para vocês já qual era o desenho de um sistema trifásico simétrico na ligação triângulo, na ligação que a gente chama de delta também, né? E a gente chegou nessa figura aqui. Vou pegar isso aqui para cá. E vamos lembrar de algumas coisas aqui. Bom, então eu tinha um circuito azul. A tensão de fonte desse circuito azul é EA. Esse circuito azul alimentava a carga Z por meio de uma linha ZL. O mesmo vale para o circuito vermelho, mas aqui eu tenho EB. E o mesmo vale para o circuito verde, aqui eu tenho EC. Tá? Na carga, eu tenho a carga equilibrada, são 3 impedâncias iguais. A linha trifásica ela é equilibrada, então também tenho 3 impedâncias iguais. Né? E eu tenho um sistema simétrico de fonte aqui. Vamos lembrar das definições antes de eu sair escrevendo as coisas aqui. Eu tinha 2 definições importantes em circuitos trifásicos, que eram as definições de grandeza de fase e grandeza de linha, né? E eu falei para vocês que grandeza de fase é a grandeza associada ao elemento monofásico que compõe a fonte trifásica ou a carga trifásica. E tensão de linha e corrente de linha são as tensões entre 2 terminais da linha na fonte ou na carga, exceto o neutro, se houver neutro, né? E a corrente de linha é a corrente que circula pela linha. Né? Então, eu vou deixar aqui no fórum
Deixa eu abrir o nosso fórum aqui. E vou pedir que vocês respondam aqui no fórum qual que é, quais, nesse caso desse desenho que eu estou mostrando para vocês, quais são as tensões de fase, tensões de linha, correntes de fase e correntes de linha. Então está no fórum de discussão da aula do 14/10. Eu vou colocar o tópico que vocês respondem. Então, mensagem enviada ao fórum. Eu acho que vocês podem ler a mensagem. Deixa eu ver só. Então tá aí. Tá no fórum para vocês responderem. Quem quiser responder aqui no chat, pode responder também, né? Mas, obviamente, eu vou responder na aula. Então, assim, eu tenho dois circuitos, né? O circuito estrela-estrela e o circuito delta-delta. Esses circuitos são, na verdade, ligações convenientes de circuitos monofásicos que me permitem reduzir a quantidade de fios na linha de transmissão a 3. Né? Eu vou ter no máximo 3 fios para ligar os meus circuitos. E aí a definição, para conseguir caracterizar adequadamente o circuito trifásico, eu preciso caracterizar dois tipos de grandeza, grandezas de fase e grandezas de linha. Então vamos lembrar o que eram as definições de tensões e correntes de fase, tensões e correntes de linha. Eu falei que tensões e correntes de fase, de linha, desculpa, são as tensões nos terminais da linha de carga ou de fonte, e as correntes de linha são as correntes que circulam pela linha. Então, se eu olhar aqui para esse desenho que eu estou fazendo, as tensões de linha são as tensões no terminal da linha que fica entre a linha BB' e CC', ou seja, são as tensões VAB, VBC e VCA, se eu estou olhando para o terminal da linha ligada na fonte, e VA', B', VB', C', VC', nos terminais da linha que estão ligados na carga trifásica. E as correntes IA', e BB', e CC' são as correntes de linha. Tudo bem, pessoal? De acordo com isso daqui? Dúvidas? Ok, Matheus. Agora vamos olhar para a fonte e depois vamos olhar para a carga. Quando eu falo de tensões e correntes de fase, eu estou olhando para a fonte ou para a carga, e eu estou olhando para tensões, se for o caso das tensões, eu estou olhando para as tensões nos elementos monofásicos. Se eu estiver olhando para as correntes, são as correntes que circulam nos elementos monofásicos. Então, por exemplo, na fonte, eu tenho EA, EB e EC como tensões de fase. E as correntes que circulam nos elementos monofásicos de fonte são IBA, ICB e IAC. Certo? No caso da carga, eu vou até desenhar ao contrário aqui para respeitar a orientação que eu fiz na ligação estrela-estrela. Vou inverter isso daqui e eu preciso inverter isso aqui. E aí eu consigo respeitar a convenção do receptor que vocês viram no último exercício. Então, e a linha B', no caso aqui vermelho e B', C'. No caso do verde aqui,
e C', a linha. Deixa eu só apagar essa seta aqui. A seta mudou de direção. Bom, então no caso dos elementos que compõem a carga ligada em triângulo, as correntes de fase são I', B', I', C', e C', A'. E as tensões nos elementos monofásicos são quem? I', B' vezes Z, I', C' vezes Z, e C', A' vezes Z. Tudo bem? Dá para a gente perceber que, no caso da fonte, as tensões dos elementos monofásicos de fonte são iguais às tensões de linha? Todo mundo enxerga isso daqui? Vamos lá, pessoal. Dá para enxergar isso aqui? Estão me ouvindo ainda? Ok. E no caso das tensões de linha, a mesma coisa. A tensão V'B' é o próprio Z vezes I'B'. A mesma coisa vale para o VB' C' e o VC' A', só muda a corrente. Né? Agora, no caso das correntes, consigo ver que o desculpa, o IA' é o I'B' menos IC' A'. A mesma coisa vale para o BB'. E BB' é igual a IB' C' menos I'B'. E aí a terceira corrente, IC' é igual a EC' A' menos IB' C'. Certo? E a mesma coisa vale para a fonte. Né? O IA' é igual a IBA mais menos IAC. O IB' C' é igual a ICB menos IBA. E o ICC' é igual a IAC menos ICB. Tudo bem? Então, vamos escrever aqui as grandezas de fase e grandezas de linha para a ligação triângulo, né? Como a gente fez para a ligação estrela. Então, eu vou ter VAB é o meu V de linha. VBC vai ser alfa ao quadrado, VAB e VCA igual a alfa VAB. Lembrando que isso aqui é sequência positiva, né? Se fosse sequência negativa, se alfa VAB e alfa ao quadrado VAB. Isso aqui se for sequência negativa. Isso aqui é a tensão de linha no terminal da fonte da linha de transmissão. Aí eu tenho V'B' é igual a Z vezes I'B'. VB'C' é igual a Z vezes IB'C'. E V'C' a linha é igual a Z que multiplica I'C' a linha. Isso aqui vale na sequência positiva ou na sequência negativa, porque eu escrevi as tensões em função das correntes de linha. Então, isso aqui são as tensões de linha nos terminais
de fonte e de carga. Tudo bem? Além disso, eu tenho as correntes de linha. E a linha, e BB linha, e CC linha, que eu posso escrever em função, vou chamar isso aqui de linha, isso aqui vai ser alfa ao quadrado de linha, alfa e de linha. Se for no caso da sequência negativa, é uma coisa parecida, alfa e de linha parecida com a tensão, né? Alfa ao quadrado e de linha, né? Acontece que, tudo bem, né? Quer dizer, eu conheço as tensões de fonte. Por que eu conheço as tensões de fonte? Porque o V de linha aqui, se eu olhar para o meu circuito aqui, eu sei que é a própria tensão de fase. Eu já vou escrever isso aqui na hora que eu escrever as grandezas de fase, né? Agora, as correntes de linha dependem do circuito. Eu chamei de L genericamente, mas eu não sei ainda quanto vale isso daqui. Eu consigo escrever, né, o IAB como se fosse uma corrente de fase, né? Eu posso escrever esse cara aqui como corrente de fase. Vou fazer isso mais para frente, né? E esse daqui, como eu vou fazer com esse daqui, né? O VL é o próprio EA, no caso aqui, né? E aqui vai ser alfa ao quadrado, o I, B' C' vai ser alfa ao quadrado e F, e o I, C' A' vai ser alfa e F, já que é sequência positiva. E aí eu consigo estabelecer uma relação entre as grandezas de linha na carga e também as correntes de linha e as correntes de fase na carga e na fonte. Tá? Então, deixa eu escrever agora as grandezas de fase em ligação triângulo e a gente faz as relações entre ambas aí. Então, grandezas de fase, eu vou ter EA, que eu vou chamar aqui V de fase, EB, já que o circuito ele é simétrico, sequência positiva, alfa ao quadrado, V de fase, e o EC é igual a alfa V de fase. Se for sequência negativa, alfa V de fase aqui, e aqui alfa ao quadrado V de fase. Tá? Tudo bem? Então, essas aqui são as grandezas, as tensões de fase na fonte. E na fonte eu tenho IBA é igual a I de fase, ICB é alfa ao quadrado I de fase, e AC é igual a alfa I de fase. Né? Então, aqui seria alfa I de fase, e aqui seria alfa ao quadrado I de fase, se fosse sequência negativa. Muda um pouco o equacionamento matemático, mas também não é nada crítico aí. Né? Só substituir o ICB por IAC e a matemática dá no mesmo. Né? Na carga, então isso aqui é fonte. Né? Na carga eu vou ter V de fase linha, que eu vou chamar, vai ser o Z vezes
e a linha belinha. Alfa ao quadrado, V de fase linha, que é na fase B, vai ser Z vezes I belinha, C', e alfa vezes V de fase vai ser Z vezes I, C', A', né? E as correntes IAB, IBC e CA, desculpa, I', B', aliás, né? I', B', C', A', vão ser, que eu vou chamar de I de fase, linha, embora seja igual a esse de fase aqui, I belinha, C', alfa ao quadrado, I de fase linha, I C', A', o alfa, I de fase linha, né? Isso daqui vira alfa e alfa ao quadrado para a sequência negativa. E a mesma coisa aqui. Alfa e de fase linha e alfa ao quadrado e de fase linha, se isso aqui for sequência negativa. Isso aqui, então, é corrente e tensão na carga. Consigo estabelecer, então, relações entre as grandezas de fase na carga, na fonte e as grandezas de linha? Sem dúvida, né? Então, a relação entre as grandezas de fase e de linha na ligação triângulo vai ficar o seguinte: VAB, eu chamei de V de linha, é igual a EA, que eu chamei de V de fase. Tudo bem? VBC, chamei de alfa ao quadrado, V de linha, que é igual a EB, que é igual a alfa ao quadrado, V de fase. VCA é igual a alfa, V de linha, que eu chamei de VC, que é alfa, V de fase. Então, daqui, eu tiro a conclusão que V de fase é igual a V de linha. E eu tenho também isso aqui na carga. Na carga, eu chamei de V', B', isso aqui é V de linha, linha. Isso aqui é igual ao Z vezes I', B', que é o meu V de fase linha. VB', C' é igual a alfa ao quadrado V', que é igual a Z vezes IB', C', que é igual a alfa ao quadrado V de fase linha. E VC', A', é igual a alfa V de linha, que é igual a Z vezes I C', A', que é igual a alfa V de fase linha. Então, daqui eu tiro que V de fase linha igual a V de linha, linha.
Então, tem tensão de fase igual a tensão de linha na ligação triângulo. Agora, vamos ver o que acontece com as correntes, né? Então, a linha vai ser igual. Se eu olhar aqui para a figura, olhando para fonte, a linha é igual a IBA mais IAC. Vamos escrever isso aí. É igual a IBA mais IAC, que é igual aí a linha C' mais não, é menos, gente. Calma, aqui tem outro erro. E a linha B' menos I C' a linha. O IB' vai ser igual a ICB menos IBA, que é igual a I B', C' menos I a linha B', e o ICC' vai ser igual a IAC menos ICB, ou I C' a linha menos I B', C'. Isso daqui, né, eu chamei de fase. Acho que eu chamei, deixa eu ver se eu chamei isso aqui de fase linha. Chamei de fase linha. Vamos chamar de fase linha, depois a gente vai chegar numa outra conclusão. E isso daqui é o meu I de linha, certo? Então, isso daqui, se eu olhar para esse primeiro cara aqui, isso aqui é 1, isso aqui é alfa. Então, vai ser I de fase vezes 1 menos alfa, do lado de cá. O outro lado é a mesma coisa. Vai ser igual a I de fase linha vezes 1 menos alfa. Então, a primeira conclusão que eu chego é que o I de fase é igual a I de fase linha. Eu já tinha falado isso para vocês, mas agora dá para ver isso aqui, né? Senão essa equação não valeria, tá? Então, isso aqui vai ser igual a alfa ao quadrado, I de fase 1 menos alfa, que é igual a alfa ao quadrado, I de fase, linha, 1 menos alfa. Na verdade, vai dar o que aqui? Vai dar alfa ao quadrado, vezes I de fase, menos I de fase. Se eu colocar alfa ao quadrado, vezes I de fase, em evidência, isso aqui dá 1 sobre alfa ao quadrado, que é alfa. Por isso que eu escrevi desse jeito, tá? E a mesma coisa vale para a terceira equação aqui. Vai dar alfa, I de fase, vezes 1 menos alfa, que é igual a alfa, I de fase, linha, 1 menos alfa. E o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que 1 menos alfa é raiz de 3 com fase menos 30 graus. Portanto, tensão de fase igual
a tensão de linha em circuitos na ligação triângulo e corrente de linha é igual a raiz de 3 com fase 30 graus vezes corrente de fase. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aqui? Aliás, menos 30, né? Dúvidas? Estão me ouvindo ainda aí, gente? Ok, valeu, obrigado. Bom, então isso aqui é a matemática que explica os circuitos na ligação triângulo, mais ou menos como eu fiz nos circuitos na ligação estrela. Acontece que o circuito na ligação estrela, eu falei para vocês que era relativamente fácil de resolver, porque você simplesmente pegava uma das fases do circuito, podia ser a fase A, que é a fase de referência, né? Mas também podia ser a fase B, a fase C. Você resolve o circuito trifásico usando um circuito monofásico apenas, né? E aí o que, que você faz? Você transporta essa solução para o circuito trifásico simplesmente multiplicando pelos alfas convenientes, né? Então, se você usar a fase A como uma fase de referência e quiser saber grandezas das fases B e C, basta multiplicar por alfa quadrado e alfa respectivamente. Agora, e como é que a gente faz um circuito triângulo? Vamos voltar para o desenho do circuito triângulo aqui. Dá para fazer um circuito monofásico equivalente aqui, pessoal? Hein, pessoal? Bom, se você quiser resolver a ligação triângulo, é possível resolver isso aqui usando análise nodal ou análise de malhas, como vocês já viram desde o início do curso, né? Montar as equações. Aqui eu tenho 4 malhas, dá 4 equações. Eu tenho muito mais nós do que isso aqui, eu tenho 6 nós. Então vale mais a pena montar 4 equações de análise de malhas do que 6 equações de análise nodal. 5, na verdade, porque eu teria que escolher um nó de referência. E aí, eu vou ter 4 correntes de circulação, sendo que 2 delas, uma representa uma das correntes de linha, a outra representa menos a outra corrente de linha. E aí eu monto essas equações e resolvo, tá? Não é um problema resolver. Acontece que eu também posso resolver isso aqui por meio de um circuito monofásico equivalente. E aí transportar a solução para o circuito trifásico. Só que aí eu tenho que tomar um certo cuidado. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso transformar a fonte em uma fonte em estrela equivalente. Preciso transformar a carga numa carga em estrela equivalente, calcular as grandezas de linha e depois fazer as relações das grandezas de linha para as grandezas de fase. Tá? Então, eu vou colocar essas regras aqui e vou dar um exemplo. Então, o ponto número 1 aqui. Se fonte e carga estiverem ligados em estrela, basta calcular o circuito monofásico em uma das fases e aplicar o operador alfa para as demais fases. Lembrando que corrente de fase igual a corrente de linha,
E a tensão de fase é igual à tensão de linha dividido por raiz de 3 com fase 30 graus. Nesse caso aqui, obtém-se as grandezas de fase. Para obtenção das grandezas de linha do circuito trifásico, proceder com o cálculo da relação entre elas. Ou seja, I de fase igual a I de linha, e V de linha é raiz de 3 com fase 30 graus do V de fase. Né? Calma que isso aqui é sequência positiva. Bom, agora, se fonte e carga, aqui eu vou colocar ou carga, estiverem ligados em triângulo, veja bem aqui, não precisa ser os dois, tá? Você precisa saber se um ou outro está ligado em triângulo. É preciso, inicialmente, transformar fonte ou carga para o equivalente em estrela e proceder com o passo A. Após isso, é possível obter as grandezas de linha, aliás, de fase, a partir da relação entre elas. Por quê? Porque você sempre está achando corrente de linha. Só que existe uma relação entre grandeza de fase e grandeza de linha, na ligação triângulo e na ligação estrela. Eu vou até colocar aqui. Aliás, vou deixar desse jeito e vou escrever a tensão de fase, porque o que a gente tem, na verdade... vou deixar assim, não vamos mudar nada. Aqui o que você vai ter é V de linha é igual a V de fase e corrente de fase é igual a corrente de linha dividido por raiz de 3 com fase menos 30 graus. Tudo bem, pessoal? Normalmente, quando você tem circuitos trifásicos, o fabricante, né, da fonte ou da carga, ele não te fala detalhes internos, tá? Ele te fala só qual é a tensão de linha que aquela carga necessita para ser ligada, tá? Eu vou colocar essa tensão aqui. Aí você deve estar pensando, bom, como é que eu transformo fonte ou carga por equivalente em estrela? Então, vamos fazer isso daí. Então, normalmente, o fabricante te dá uma fonte
trifásica. Ele fala se a fonte é simétrica ou não. Normalmente é fonte simétrica. Mas ele fala isso aqui, ó. É uma fonte trifásica, 220 volts, 60 Hz. Deixa eu melhorar isso aqui. Fonte trifásica, 220 volts, 60 Hz. Né? Normalmente ele fornece essa informação para você. Então, essa fonte vai ter 3 terminais, no mínimo. A, B e C. Tá? Como eu falei para vocês, só é relevante ter o neutro se a fonte for assimétrica e ou se a carga for desequilibrada. A gente está tratando de fonte equilibrada. Então, eu vou deixar aqui fonte equilibrada de sequência positiva. Então, quer dizer, eu fiz de propósito aqui em desenhar essa nuvem verde. Você não sabe como está ligado internamente. E aí, só que dá para você fazer uma equivalência entre as fontes, lembrando da relação entre tensão de fase e tensão de linha na ligação estrela e na ligação triângulo. Então, isso daqui, esse 220 aqui, é tensão de linha. É aqui que aparece 220. Então, isso aqui é equivalente a uma fonte desse jeito aqui, ó. Sendo que isso aqui é ABC. Para isso aqui ser 220, isso aqui tem que ser 220 sobre raiz de 3. Tá? Escrever isso aí menorzinho. E aí você escolhe esse ângulo θ aqui de forma arbitrária, tá? Agora, essa fonte é equivalente também a uma fonte em triângulo. Só que a fonte em triângulo tem que ter os 220 de fase, né? Então, isso aqui vai ser A, B, C. Se isso aqui vale 220, essa tensão aqui tem que valer 220 com a fase θ arbitrária, né?
Então, se for a mesma fonte, isso aqui tem que ser θ menos 30 graus, porque aí eu garanto que as duas fontes são iguais. O mesmo vale para esse aqui, 220 com θ menos 120. E aqui 220 com θ mais 120. Tá? Então, são fontes equivalentes, é a mesma fonte do ponto de vista de funcionamento. Então, o que você vai fazer? Você transforma a fonte em triângulo na fonte em estrela equivalente, que é essa daqui. Toma cuidado com o ângulo que você escolhe, porque vai ter uma relação entre ambos os ângulos. Se for sequência positiva, a tensão de fase, na fase de referência, está atrasada de 30 graus em relação à tensão de linha. É por isso que aparece o raio de 3 com fase 30, né? Mas são rigorosamente equivalentes. A única coisa é que a corrente de fase que circula por essa fonte é diferente da corrente de fase que circula por essa fonte. Tem que se tomar cuidado com isso daí. Mas o que você conhece, na verdade, são as grandezas de linha, né? E agora vamos para a equivalência de carga. Só um minuto que não é fonte equilibrada, tá? A carga equilibrada, a fonte é simétrica. Por favor, corrijam ali. Então, quando for carga, normalmente você tem lá uma carga trifásica com P trifásico nominal, cosseno φ trifásico nominal, aliás, cosseno φ é meio estranho falar em cosseno φ trifásico, mas deixa cosseno φ nominal, e V de linha nominal. Deixa eu colocar isso aqui. Peraí. Tensão de linha nominal. Eu já vou dar a relação de potência em circuitos trifásicos, mas é a mesma coisa. É uma carga que tem três terminais, né? A, B e C. Com potência trifásica e cosseno φ da carga equilibrada, carga não tem sequência, tá? Então é só carga equilibrada. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu posso fazer de novo o equivalente de carga na ligação estrela e um equivalente de carga na ligação triângulo. Do mesmo jeito, né? Então, isso aqui é equivalente a uma carga na ligação estrela que tem impedância Z. Né? Tá? Isso aqui é equivalente a uma carga ligada em triângulo com uma impedância aqui que vale Z'. Então, a linha B', C' aqui.
Isso aqui vai valer zelinha, zelinha. Isso aqui vale zelinha. E o zelinha é igual a 3 vezes o Z, tá? Essa é a relação importante aqui. Tudo bem? O que vocês vão descobrir é que o Z vale é, o Z vai ser igual a 3V de fase ao quadrado sobre S trifásico complexo conjugado. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora que eu vou falar em potência trifásica. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Estão me ouvindo ainda? Estão por aí, pessoal? Ok. Obrigado, Gustavo, João Márcio. Então é isso. Então, se você tiver um circuito onde você fornece dados da fonte, que são os dados que estão dentro daquela nuvem verde, dados da carga que estão dentro daquela nuvem verde, você pode ligar a fonte na carga por meio da linha de transmissão, e a linha de transmissão é dada por meio de impedância, quase que usualmente, porque você não fala em termos de linha, você não fala em termos de perdas, você fala sempre em termos de impedância, porque as perdas na linha estão condicionadas à carga que ela alimenta, se tem mais ou menos, se essa carga consome mais ou menos corrente, tá? Bom, conhecendo a fonte, conhecendo a carga, você consegue pegar qualquer fonte ligar, né, cuja especificação é essa daqui, ou esteja ligada em triângulo, e transformar numa carga, numa fonte equivalente em estrela. Você consegue pegar qualquer carga ligada em triângulo ou que tenha especificação dada pela nuvem verde e utilizar a carga ligada em estrela. E aí você pode resolver o circuito com a estrela equivalente, simplesmente pegando esse cara aqui, associando a esse cara aqui, por meio da linha de transmissão e resolvendo o circuito. Obviamente, se você tiver a carga ligada em triângulo, as correntes de fase nessa carga vão ser diferentes das correntes de linha, mas a relação é raiz de 3 com fase menos 30. E, se for o contrário, as tensões de fase na ligação estrela estão relacionadas com as tensões de linha de raiz de 3 com fase mais 30. Então, basta você usar essas duas relações para estabelecer os valores corretos das grandezas de fase, porque basta você resolver o problema usando o circuito monofásico equivalente da fase A. Pega a fonte da fase A, a linha da fase A, a carga em estrela na fase A, calcula as grandezas de linha e de fase nesse circuito e transforma nas grandezas de fase e de linha do circuito original, que pode estar ligado em estrela ou pode estar ligado em triângulo. Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos falar agora de potência em circuitos trifásicos. Tá? A gente está tratando ainda de circuitos trifásicos simétricos e equilibrados, né? Então, quando a gente fala em termos de potência em circuitos trifásicos, aqui existe uma certa abstração do conceito de potência. Potência é um conceito associado a um bipolo. Um dipolo é um elemento que tem dois terminais. E um bipolo pode ser um elemento passivo ou um elemento ativo, né? Quando a gente fala em potência em circuitos trifásicos, a gente está olhando para o equipamento. Ele pode ser fonte, pode ser carga ou pode ser linha. No caso da linha, a potência consumida pela linha é o produto da queda de tensão nos seus terminais nas respectivas fases, tudo somado. Então, você soma as potências das fases A, B e C da linha. No caso de fonte ou de carga, você também soma as potências. E aí depende do tipo de ligação. Então,
Vamos colocar aqui primeiro, vamos falar sobre linhas de transmissão. Então, a minha linha de transmissão é uma caixa preta aqui, e eu disse que a impedância por fase da linha, o meu ZL, é dado, né? Isso aqui eu conheço. E aí eu tenho 6 terminais nessa linha aqui. 3 que eu ligo na fonte e 3 que eu ligo na carga. E na hora que eu ligo fonte e carga, circula corrente de linha na linha. Essa corrente de linha na linha produz uma queda de tensão, que na fase A eu vou chamar de VA a linha, né? Portanto, a potência na fase A da linha é VA a linha vezes a linha. Mas o VA a linha, quem que é? É o Z da linha, aliás, aqui é vezes complexo conjugado, né? Potência, tensão vezes complexo conjugado da corrente. ZL vezes IA a linha. Então, isso daqui vai ser igual a ZL vezes o módulo do IA a linha ao quadrado. Posso fazer o equivalente no B. Isso aqui vai ser ZL vezes o módulo de B, B' ao quadrado, e S de C da linha vai ser igual ao ZL, que multiplica módulo de CC' ao quadrado. Acontece que eu disse que o sistema é simétrico e equilibrado. Se ele é simétrico e equilibrado, eu sei que o IA' é minha corrente de linha, o IBB', isso aqui fasor, hein? Não é o módulo aqui, vai ser alfa ao quadrado vezes o fasor de linha, e CC' vai ser alfa vezes I'. Portanto, né, o módulo aqui é o módulo de linha. Isso aqui é a mesma coisa, o módulo de linha. Por que é o módulo de linha? Porque o alfa ao quadrado tem módulo 1 e o alfa tem módulo 1 também. Isso aqui vai ser módulo de linha, né? Ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. E aí a potência trifásica na linha, o S trifásico na linha, vai ser 3 vezes, né, a soma desses 3 caras aqui, e dá o S trifásico na linha, que vai dar 3ZL vezes módulo de linha ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, se você souber a corrente
de linha que alimenta a carga, né? Então, se você sabe, por exemplo, se a carga está ligada em triângulo, você sabe a corrente de fase, então você consegue calcular a corrente de linha. Se você sabe o Z da linha, isso normalmente é dado, você sabe qual é a potência complexa total consumida na linha trifásica, o S3F aqui, tá? E, obviamente, se o sistema é equilibrado, eu gasto um terço da potência total na linha em cada fase. É por isso que aqui aparece 3, porque em cada fase eu vou gastar ZL vezes I de linha ao quadrado. Isso vale para qualquer equipamento trifásico. Se ele for equilibrado, ele vai gastar, em termos de potência, um terço do que ele gastaria integralmente quando você considera o equipamento todo. Tá? Bom, vamos para fonte e carga. Aí a gente olha para ligação estrela e ligação triângulo. Eu não vou falar sobre. Eu não vou colocar fonte ou carga aqui, vou botar um dipolo genérico e aí a gente olha para o tipo de ligação. Então vamos falar de fonte ou carga na convenção do receptor. Então, se eu tiver ligação estrela, vamos lá, eu tenho. Alguma coisa aqui no meio que eu não sei o que é, por isso que eu estou falando que isso aqui pode ser fonte ou carga, né? E isso daqui é o meu VAN, e isso daqui é o meu IAM. O mesmo vale para as fases B e C dessa carga ou fonte ligada em estrela, né? Então, se eu fizer o cálculo aqui, eu vou ter o SAN é a potência monofásica da fase A. Quem que vai ser? VAN vezes IAN complexo conjugado. Já que o sistema é trifásico, simétrico e equilibrado, e eu disse isso aqui é igual a V de fase A é a fase de referência, vezes I de fase complexo conjugado. Idem para SBN e SCN. Então vai aparecer alfa ao quadrado V de fase vezes alfa ao quadrado I de fase, só que isso aqui complexo conjugado. O que é o complexo conjugado de um número complexo? Você mantém o módulo e troca o sinal da fase. Então, alfa ao quadrado tem fase menos 120. Se você faz o complexo conjugado do alfa ao quadrado, fica 1 com fase mais 120. 1 com fase mais 120 vezes 1 com fase menos 120 dá 1. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a alfa ao quadrado V de fase vezes alfa I de fase complexo conjugado. Isso aqui é igual a V de fase vezes
e de fase, complexo conjugado. Faz todo sentido isso daqui. Imagina que eu tenho uma impedância Z, percorrida na fase A, na fase B e na fase C, pelas mesmas correntes. Essa impedância vai produzir a mesma potência. É a mesma impedância, é a impedância que consome potência. Então, se eu tenho duas impedâncias iguais, uma na fase A, uma na fase B, percorridas por correntes iguais, em módulo, eu vou ter a mesma potência consumida por essa impedância. A mesma coisa vale para a fase C aqui. O SCN vai ser alfa V de fase que multiplica alfa I de fase complexo conjugado. Se eu fizer o complexo conjugado do alfa, dá alfa ao quadrado, então vai ser igual a alfa V de fase vezes alfa ao quadrado I de fase complexo conjugado. Alfa ao quadrado vezes alfa dá 1. Isso aqui é igual a V de fase vezes I de fase complexo conjugado. O que quer dizer potência trifásica aqui, que é a soma deles, então? Quer dizer que se eu tiver potência numa das fases do meu sistema trifásico, basta multiplicar por 3 que eu tenho a potência total do sistema trifásico, porque ele é simétrico e equilibrado. Então, se eu somar as três expressões aqui, eu vou ter o S trifásico, vai ser 3 VF vezes IF complexo conjugado, tá? Isso aqui é potência complexa. Agora, em termos de potência aparente, eu tenho que o S3F, ele é o módulo, desculpa, o módulo de S3F vai ser 3 vezes o módulo de VF, o módulo de F, tá? Já que é módulo, não preciso me preocupar com o conjugado aqui. Isso aqui vai dar o 3VF e F, né? Na ligação estrela, eu tenho que IL igual a IF e, estou falando de módulo aqui, tá? Módulo de L, módulo de fase aqui no caso, né? Mas já que eu estou falando de potência aparente, estou pegando só módulo. E o módulo de VL é raiz de 3 módulo de VF. Portanto, o que é mais comum vocês enxergarem nos catálogos de fabricante e tudo é a potência dada dessa forma aqui. Isso aqui é raiz de 3 VL e L, tá? Quando eu não tenho ponto em cima, significa que é módulo, tudo bem? Aqui tem um pontinho aqui em cima, aqui também. Então, isso aqui eu estou chamando de IL, e tudo isso aqui eu estou chamando de VL. A mesma coisa aqui, e tudo isso aqui eu estou chamando de VF, e tudo isso aqui eu estou chamando de IF, tá? Então, essa expressão aqui, raiz de 3VLL, é o que vocês enxergam quando forem procurar no catálogo do fabricante. Ele te fala, a minha carga, ela consome uma potência complexa de tanto, aliás, uma potência aparente de tanto, com tensão nominal de tanto, corrente nominal de tanto. E um fator nominal, tá? A potência complexa, tanto na carga quanto na fonte, e também na linha, tem parte real e parte imaginária. Deixa eu desenhar isso daqui.
escrever isso aqui também, aqui na linha. Tá? Deixa eu escrever isso aqui. Então, S trifásico na linha é igual a um P trifásico na linha mais JQ trifásico na linha. Então, você também tem um cosseno φ aqui, porque você também tem o triângulo de potência. Tá? Então, essa aqui é a ligação estrela. Vamos falar da ligação triângulo. Problemas técnicos aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu não perdi muita coisa. Acho que não. Vocês estão me ouvindo ainda, pessoal? Ok. Só com um pequeno problema aqui no OpenBoard, deu uma travada. Deixa eu só entender o que está acontecendo aqui. Acho que vamos ver se ele volta ao normal agora. Vamos pegar isso aqui. Então, ligação triângulo. Deixa eu apagar algumas coisas.
No caso da ligação triângulo, a potência em cada uma das fases é o produto da tensão de fase pela corrente, pelo complexo conjugado da corrente de fase. Então, eu tenho SAB, SBC e SCA. Isso aqui é VAB e AB, só que VAB e AB são tensões e correntes de fase, porque elas estão aplicadas no elemento monofásico. Então não muda nada, igualzinho isso daqui, ó. Tá? O que vai mudar em termos de potência aparente é que na ligação triângulo, eu vou ter V de linha igual a V de fase, né? O módulo do V de linha igual ao módulo do V de fase, na verdade, V de linha é igual a V de fase. Né? Vou chamar isso aqui de V de linha, e I de linha é raiz de 3 vezes I de fase. Isso aqui vale I de linha. E aí, o cálculo da potência aparente, cuidado com isso aqui, gente, a potência aparente, tá? Vale aqui, e na anterior vale também. Estou falando de potência aparente, tá? Cuidado com isso aí. Eu vou explicar por que tem que tomar cuidado. Dá no mesmo, é raiz de 3 V de linha vezes I de linha. Não importa o tipo de ligação. Isso é meio óbvio, porque uma carga trifásica alimentada com a mesma tensão de linha deve consumir a mesma potência nominal, a mesma potência que ela consome, não importa se internamente ela está ligada em estrela ou triângulo, né? Porque a carga é definida pela potência que ela consome, tá? O que vocês têm que tomar cuidado que eu falei aqui, quando eu calculo potência aparente, tá? Eu estou abstraindo, esse caso aqui, ó, eu estou abstraindo a fase da potência, porque a potência complexa tem parte real e parte imaginária, a potência aparente não, é só o módulo da potência complexa. Tudo bem? E aí sim eu posso escrever essa expressão, raiz de 3 VLL, isso aqui é módulo, tá? Isso aqui é só o módulo dessa potência, eu não sei qual é o ângulo, na verdade eu sei, é o cosseno φ, tá? Mas, o que você tem que tomar cuidado aqui? Se você usar a tensão de linha fasor, você vai errar o ângulo. Porque a tensão de linha, na ligação estrela, ela está adiantada de 30 graus da tensão de fase. E a corrente de linha na ligação triângulo está atrasada de 30 graus em relação à corrente de fase. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Se você adiantar ou atrasar correntes e tensões, na hora de calcular a potência trifásica, você vai errar o fator de potência da carga. Tudo bem? Então, o triângulo de potência... Tá, Matheus, é o seguinte. Vamos lá. O que vale é essa expressão aqui, ó. É essa expressão que vale. Tá? Essa daqui vale sempre. Potência complexa na carga é o produto de V de fase vezes I de fase, complexo conjugado, multiplicado por 3. Isso aqui vai ditar P e Q. Vai ditar potência ativa e potência reativa trifásica. Tá? Isso aqui vale também na ligação estrela. Potência complexa é o produto do fasor de tensão pelo complexo conjugado do fasor de corrente multiplicado por 3. Isso aqui vai te dar potência ativa e potência reativa. A potência aparente é um módulo da potência trifásica. Então, olha só. Se imaginar que a corrente de fase, a tensão de fase tem fase 0 e a corrente de fase tem fase menos 30. Então, essa potência complexa vai ter fase 30 graus. 0, complexo conjugado de menos 30 graus é mais 30 graus. Essa potência complexa vai ter fase 30. Vamos olhar o que acontece no caso da ligação estrela com as grandezas de fase quando eu transformo em grandezas de linha. A corrente de fase e corrente de linha são iguais, ou seja, o ângulo continua menos 30 graus, certo? Só que a tensão de linha está adiantada da corrente de fase de mais 30 graus. Se você fizer o produto complexo aqui, vai dar V de linha com fase mais 30
e de linha com fase menos 30. Esse produto aqui vai ter fase zero. Isso não faz sentido, porque a potência complexa tem fase menos 30. Então, o que você não pode, você tem que pegar só o módulo da tensão e o módulo da corrente para calcular o módulo da potência complexa, que a gente chama de potência aparente. Tudo bem? A mesma coisa vale para ligação triângulo, igualzinho. Tá claro agora, Matheus? Ok. Então, falando sobre o triângulo de potência, eita, e aí eu tenho o mesmo triângulo de potência que eu tinha da carga para carga monofásica, vale para carga trifásica também, tá? Então, o S trifásico complexo é o P trifásico mais J E trifásico, igual a 3 V de fase, I de fase, complexo conjugado. O φ trifásico é o arco tangente de Q trifásico sobre P trifásico. O módulo de S trifásico é raiz de P trifásico ao quadrado mais Q trifásico ao quadrado, que é igual a 3 VF e F, que é igual a raiz de 3 VL e L. Tá? Cuidado, de novo, que isso aqui é o módulo, tá? Módulo, potência aparente. Com as mesmas unidades, ou seja, potência ativa watt, potência ativa volt-ampere reativo, potência complexa e potência aparente em volt-ampere, tá? Se eu tiver uma impedância trifásica, né, caso específico aqui de uma carga, vou colocar adicionar
carga, o que eu vou ter por fase aqui? Eu vou ter A para N, Z, VAN e AN, certo? Então, na potência monofásica, o meu SAN, quem que vai ser? VAN vezes IAN complexo conjugado, V de fase, I de fase, complexo conjugado, que é igual ao módulo de V de fase ao quadrado dividido por Z complexo conjugado, que é igual ao módulo, desculpa, igual a Z vezes módulo de fase ao quadrado. Portanto, o S trifásico vai ser igual a 3 vezes isso aqui. 3 módulo de VF ao quadrado sobre Z complexo conjugado, ou igual a 3 vezes Z vezes módulo de fase ao quadrado. Tá? Se o fabricante te fornece P trifásico nominal P nominal e cosseno φ nominal, o que você vai fazer aqui? Você pode calcular, né? Isso aqui, normalmente, isso aqui são dados do fabricante. Então, o seu... como é que eu calculo o Z a partir disso daqui, né? Vamos colocar embaixo. Bom, tem como você calcular o S trifásico nominal. Quem é o S trifásico nominal? Vai ser o P trifásico nominal dividido pelo cosseno φ nominal com o ângulo φ nominal. É isso que você conhece. E aí você volta para cá, ó, né? Então, a partir desses dados, você consegue voltar para cá, ó, e calcular o Z da carga. Tudo bem, pessoal? A única coisa é que se a carga estiver ligada em estrela, né? Aí você vai olhar para esse V nominal aqui, e aí você tem que tomar um certo cuidado. Então, se a carga estiver em estrela, o V nominal é V de fase, desculpa, o V de fase é o V nominal sobre raiz de 3, tá?
Então, fazer uma observação aqui. Então, se a carga estiver em triângulo, V de fase igual a V nominal. Mas, pessoal, lembre-se o seguinte: toda vez que você vai resolver um circuito trifásico, você dá preferência para resolver na ligação estrela equivalente, porque essa ligação te fornece corretamente os valores da tensão de linha a partir do circuito monofásico, não precisa resolver o circuito trifásico inteiro. Então, preferencialmente, vocês vão acabar usando essa definição aqui. Óbvio que vocês têm que tomar cuidado, porque se a carga estiver ligada em triângulo, as correntes de fase vão ser diferentes das correntes de linha. Mas esse cuidado vocês têm que tomar só depois, na hora de escrever as correntes de fase na carga. Porque as correntes de linha, na linha, vão estar corretas. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então é isso aí, pessoal. Então, obrigado pela presença. Quarta-feira que vem a gente começa um assunto novo. Não se esqueçam de terminar de fazer o exercício que eu passei para vocês, tá? E dúvidas, por favor, façam por e-mail, podem fazer no próprio fórum da disciplina, como vocês acharem mais conveniente. Tá bom? Isso aí, pessoal. Boa semana para todos aí.